Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou dar continuidade ao caso de grandezas adimensionais. Então vamos agora generalizar para alguns casos mais gerais em que nós mostramos nos vídeos anteriores que o seno, o cosseno de um ângulo ou o próprio ângulo são grandezas adimensionais. Então eu tenho aqui o gráfico da função seno, que ela começa aqui no zero, assume o valor máximo um determinado valor A, depois chega a zero, assume um valor menos A e depois chega a zero. E isso continua indefinidamente, ela é uma função periódica. No caso aí, a função periódica do período 2π. E aí, nós vemos que se eu tiver uma função que é 1A vezes um seno de x, esse x tem que ser adimensional, como nós vimos. E o seno de x também é adimensional. Então, por exemplo, se esse y aqui é uma função de t e tem dimensão de comprimento, esse seno de ômega t aqui necessariamente é adimensional. E o ômega t também. Então, se o ômega t é adimensional, então quando eu tiver a dimensão de ômega vezes a dimensão de t, isso tem que dar adimensional. Então, a dimensão de t é t, para dar 1, a dimensão de ômega tem que ser t a menos 1. Porque passa para o outro lado com a potência negativa. Isso tudo porque o seno tem que ser adimensional. E a dimensão desse A aqui tem que ser de comprimento, para ficar comprimento de um lado aqui e comprimento do outro. Nós podemos generalizar essa ideia para outras funções. Então, por exemplo, a função exponencial. Ela tem esse gráfico, esse comportamento, e, por exemplo, no caso da base 2, 2 elevado a x é uma função exponencial. Então, nós podemos lembrar que você chega na função exponencial, por exemplo, quando você multiplica números. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 elevado a 4. Então, esse aqui é o nosso x. Mas eu posso pensar nesse x como um número real. 2 elevado a 1,254, etc. Eu posso calcular isso. Então, 2 elevado a alguma coisa é adimensional, porque 2 elevado a 4 aqui, esse 4 é um número, são 4 vezes. Eu estou multiplicando o 2 4 vezes. E vez, ou vezes, é adimensional. Então, esse número aqui é adimensional. Não existe assim, 2 elevado a 5 metros. Isso não existe. Então, é 2 elevado a um certo número de vezes, que pode não ser inteiro, enfim. Quando você generaliza para os números reais, você começa com números inteiros e depois generaliza. Então, por isso que toda vez que eu tiver alguma função, por exemplo, e tiver aqui uma base, aqui a base E do número de Neper, elevado a menos μr, esse μr aqui, a dimensão dele tem que ser, não pode ter dimensão. Então, a dimensão desse μ vezes a dimensão de r, no caso aqui o r é um comprimento, então vai ficar L vezes a dimensão de μ, que é 1. Então, a dimensão de μ vai ficar L a menos 1. Tudo isso para quando eu calcular E elevado a menos μr, dá E elevado a menos um número adimensional. Então, toda vez que eu tiver essas funções em geral, o argumento da função tem que ser adimensional. O outro caso muito conhecido é a da função logarítmica, que é a função inversa da exponencial. Então, mais uma vez, o argumento tem que ser adimensional. Então, no caso do som, quando a gente mede a intensidade relativa do som, você tem aqui um certo fator, uma certa grandeza beta. Só que ela é dada pelo logaritmo de uma intensidade por uma intensidade padrão. Então, você mede essa intensidade I em função desse zero aqui. É um certo fator de zero. 5 vezes zero, 2 vezes zero. Então, isso vai dar o beta. Geralmente, 10 elevado a alguma coisa. 10 elevado a 3. Se esse i sobre i0 der 10 elevado a 3. Quando eu tomar o logaritmo,
E eu fiz questão de não botar a base 10, porque às vezes, quando você não coloca, significa que é a base 10. Mas às vezes você coloca. Então, o logaritmo da base 10, 10 elevado a 3, vai dar 3. Então, essa intensidade é 3. E a unidade dela é Bel, porque foi o Graham-Bell que inventou o telefone. Então, é uma grandeza que é adimensional, mas tem unidade, assim como um ângulo. E tem outras intensidades também, a absorvância, quando uma luz passa no meio, você tem uma certa intensidade aqui e zero, e quando a intensidade aqui que sai, o meio absorve uma certa quantidade de luz, de maneira que esse I é menor que o I zero. Então, quando eu calculo I0 sobre isso, dá maior que 1. Quando eu tomo o logaritmo, dá maior que 1. É outro exemplo de uma grandeza adimensional. Tudo isso porque o argumento da função é adimensional e o logaritmo também, porque vai dar apenas um número. Então, são alguns exemplos de grandezas adimensionais e que têm unidades.